Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à nossa palavra do dia de hoje e logo em seguida a palavra, uma oração. A palavra de hoje, o sermão sobre Jacó, lições da vida de Jacó. Mas antes que eu comece a falar desse sermão, eu gostaria muito que você que não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. E você que já é inscrito, dê o seu like, é tão importante que é para o YouTube indicar o nosso canal para mais pessoas, ok? Vamos então à palavra que é de suma importância para todos nós agora nesse instante e logo em seguida uma oração. Queridos, eu quero falar sobre Jacó. Então o título do nosso estudo é Lições da Vida de Jacó. E aí, Gênesis capítulo 25 até o capítulo 49 é o texto desse sermão sobre Jacó. E a introdução desse sermão vai falar um pouquinho sobre a vida de Jacó, registrada em Gênesis 25, 49. E pode ser dividida em 4 períodos. O primeiro período da vida de Jacó trata do seu nascimento e vida com seus pais, Isaac e Rebeca, em Canaã. E ele tinha um irmão gêmeo, que todos nós sabemos tratar-se de Esaú, Esaú, que é o irmão gêmeo e nasceu com Jacó, e nós sabemos, biblicamente, que Esaú é o primogênito que nasceu primeiro. E quase desde o início, os problemas eram inevitáveis na vida de Jacó. Gênesis capítulo 28, capítulo 25, verso 28, vai relatar bem claro para nós essas coisas, porque diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então Isaac, o pai de Jacó, amava mais a Esaú, por ele ser um caçador, e a mãe amava mais Jacó. Então o problema já começava ali. Jacó se aproveitou do seu irmão para obter o direito de primogenitura, mas Esaú não estava isento de culpa. Mais tarde, Rebeca exortou Jacó a enganar Isaac a fim de receber uma bênção. Por quê? Nós sabemos que houve uma troca. Jacó fez um guisado gostoso de lentilhas. Esaú estava caçando, chegou com fome, pediu um pouco daquele guisado e Jacó propôs para ele um negócio. E o negócio era ele vender a primogenitura para ele, a primogenitura para ele. E Esaú, sem pensar, sem raciocinar, ele aceitou. Claro, então Jacó ele não fez um negócio às escuras. Claro, ele se aproveitou do momento de fraqueza, de fome do seu irmão. Agora o seu irmão sabia do que se tratava. Talvez ele não levou a sério. E segundo período na vida de Jacó relaciona-se com a sua residência com Labão na Síria. Seus pais o encorajaram a sair por causa da raiva que Esaú tinha de Jacó. Porque Jacó, depois de receber a primogenitura, ele ainda foi e enganou o pai, se passando por Esaú, e recebeu todas as bênçãos. E aí a ira se acendeu. E no caminho para Padã Arã, Jacó sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo. E o Senhor estava acima da escada e renovou a promessa messiânica. Raquel e Leia, trabalhando 7 anos, então mais 7, o Senhor fechou o ventre de Raquel. E Deus fez Jacó prosperar poderosamente ali. O terceiro ciclo da vida, o terceiro período na vida de Jacó, gira em torno da sua própria família. Em Canaã, foi quando Jacó lutou com um anjo e o seu nome foi mudado para Israel. E Benjamim nasceu e Raquel morreu. Esse é o terceiro período da vida de Jacó. O quarto período da vida de Jacó, meus amados, tem a ver com a sua migração para o Egito e a morte lá. E o cenário estava montado, para esta migração por causa da parcialidade de Jacó mostrada
a José e a seus irmãos, vendendo-o como escravo. Deus fez José prosperar. Isso salvou toda a família da fome. Então nós vamos agora olhar para a vida de Jacó mais de perto e aprender algumas lições valiosas que nos ajudarão em nossa caminhada cristã. Jacó aproveitou-se da fraqueza do irmão. Gênesis capítulo 25, verso 29 até o verso 34. Normalmente seria de se esperar que o irmão ficasse mais do que feliz em prestar ajuda. Mas nesse caso, essa ajuda teria um preço. A primogenitura representava o direito exclusivo de herança pertencente ao primogênito. E Esaú, em um momento de descuido e desejo, desistiu de algo muito valioso. E infelizmente, muitos fazem coisas semelhantes nos nossos dias. E essa transação mostrou o espírito ganancioso e egoísta que Jacó tinha naquela época. E uma das lições mais valiosas e centrais para as nossas vidas hoje, meus amados, que podem ser extraídas desse episódio, é que em vez de tirar vantagem dos outros, devemos receber e apoiar os fracos, porque a cobrança de Deus chega. Em Atos capítulo 20, verso 35 está escrito: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja também Romanos capítulo 15, verso 1, que diz: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A orientação de sua mãe, da mãe de Jacó, ela orientou Jacó, e Jacó mentiu para o seu pai e recebeu a bênção de seu pai. Está lá em Gênesis, no capítulo 27, 27, do verso 1 até o verso 29. E aconteceu que com Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. E chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma das tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, trazendo-me até para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava com seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo essas coisas. Então, relata a história. Muitos erros destacam nessa história, e nós vamos observar alguns. Primeiro, houve engano. Jacó mentiu quando afirmou ser Esaú, que ele se passou por Esaú para receber a bênção. Ele fez, a mãe preparou o guisado, ele levou o guisado para o seu pai, que comeu e saboreou, que não enxergava bem. Ele enrolou nos seus braços pelos de cabras de carneiro, e o pai apalpou e abençoou. Quando Esaú chegou, era tarde. Jacó mentiu quando declarou que tinha feito como seu pai o instruiu. Ele enganou Isaque, dizendo que o Senhor havia trazido a carne de veado para ele rapidamente. Veado, o gaeiro, aquele bichinho que se cria no mato. Usar as roupas de Esaú é colocar peles em suas mãos e pescoço. Quer dizer, ele mentiu em vários sentidos. Nunca houve um tempo em que mentir de qualquer tipo fosse aceitável a Deus. Deus não aceita mentira. Os gentios foram condenados por transformar a verdade de Deus em mentira. Está lá em Romanos 1:25. Paulo diz que alguns acreditariam na mentira em vez da verdade e seriam condenados, segundo Tessalonicenses 2:11. Um segundo erro envolve Jacó, meus queridos, como uma vítima da parcialidade da sua mãe. Houve consequências de longo alcance. Alienou o seu irmão dele, separação de um filho da sua família, uma família dilacerada pela desordem. Jacó seguiu os passos da sua mãe com José. Ele amava mais José do que seus irmãos. A maioria
concordaria que o caminho para a felicidade e bem-estar futuros de nossos filhos não é por meio de engano e parcialidade, queridos. Nunca pode ser. Um terceiro erro envolve influência sobre os outros. Não há como medir o dano causado aos outros pela infidelidade. A sociedade é rápida em apontar inconsistências, especialmente, meus queridos, entre os cristãos. Ações são mais poderosas do que palavras. Então, um sonho que muda a vida de Jacó para sempre. Gênesis 28, 10. Lá do verso 10 até o verso 15. O sonho de Jacó simbolizava. Que sonho foi esse do capítulo 28, do verso 10? Que sonho foi esse que Jacó teve, né? Verso 28, capítulo 28. A visão da escada de Jacó, e partiu, pois, de Berseba e foi-se a Harã. Tá? E eis que ele sonhou o quê? Que uma escada era posto na terra, cujo topo tocava nos céus. E ele via que os anjos subiam e desciam. Então, Deus está interessado no homem. Nesse caso, o homem que Deus está interessado é Jacó. E a comunhão com Deus está conosco. Então, ali Deus aparece a Jacó para mudar a história dele. E Deus renova a promessa messiânica, Gênesis 28, 16. A vida de Jacó iria mudar. As pessoas podem mudar. Paulo mudou. E por último, nesse sermão sobre Jacó, Jacó estava disposto a trabalhar por aquilo que lhe era valioso. Gênesis 29, 15. Estávamos vivendo em uma época em que muitos em nosso país estão tentando sair do bom e do velho trabalho duro. Nosso governo está ajudando muitos que realmente não precisam. Observe o que a Bíblia diz sobre o trabalho. De 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando e antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam do seu próprio pão. Em Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, trazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com o que tiver necessidade. Então, veja que Provérbios capítulo 13, 4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. Veja Provérbios 21, 25, onde diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Gênesis 32, 24, 30. Talvez o desígnio moral desse evento, querido, misterioso, fosse reviver o espírito de afundamento do patriarca e armar-lhe uma confiança em Deus, enquanto antecipava as cenas temidas do dia seguinte, que era encontrar com o irmão. E o foco principal deveria ser a mudança de nome, né? A Bíblia nos diz que Jacó chegou no Val de Jaboque e ele dividiu o pessoal em dois. Passou um grupo na frente, passou outro grupo depois, desceu no Val de Jaboque para buscar a Deus, e apareceu-lhe um homem com quem Jacó se atracou e lutou a noite toda, até que o dia fosse clareando. E o homem pedia para Jacó soltar, disse: não solto enquanto tu não me abençoares. E o homem perguntou: qual é o teu nome? E Jacó disse: me chamo Jacó. Ele disse: não te chamarás mais Jacó. Então o nome de Jacó significa suplantador. Nos primeiros episódios da vida de Jacó, seu nome realmente se encaixa no que ele fez. E agora Deus disse em Gênesis 32, 28: então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel significa príncipe de Deus, ou o que prevalece com Deus. O propósito desta mudança, meus amados, de nome indicava uma relação de trabalho com Deus por parte do povo de Deus. O mesmo princípio é visto hoje, enquanto as pessoas se tornam povo de Deus e são chamadas de cristãs. Este é o novo nome pelo qual nós devemos ser chamados. Isaías 62, 2. Indica que somos e de quem somos filhos e de quem somos discípulos, e devemos viver de acordo com o nome
de cristão que temos, sem causar escândalo. Então Jacó é o exemplo de que o encontro com Deus traz mudanças. Um encontro com Deus real muda a tua vida, a tua história, a tua perspectiva. O encontro com Deus transforma o homem num ser melhor. Oremos ao Senhor agora, que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra mude o teu coração, que essa palavra transforme o teu coração. Deus pode transformar a sua história, mudar o rumo da sua história, como mudou a história de Jacó. Jacó, depois, realmente teve uma vida melhor. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, como nosso patriarca Jacó, que começou tão mal, Senhor, enganando seu pai, trapaçando seu irmão, mentindo deliberadamente ao pai, colheu os frutos da mentira, os frutos de passar as pessoas para trás, até que no encontro no Val de Jaboque teve a sua vida mudada. Meu Deus, eu quero neste momento de oração clamar em favor daqueles que necessitam de um encontro com Deus. Suplicar sim a misericórdia, a compaixão. Porque neste momento aqui no canal Uma Visão Além, pessoas enfermas oram conosco. Pessoas que estão feridas, machucadas, angustiadas, amarguradas e quem sabe até desesperadas. São almas dependentes do Senhor. São almas que precisam urgentemente de Deus. E essas vidas, estas almas que precisam do Senhor, são vidas necessitadas. Ó Deus de amor, ó Deus de bondade, ó Deus de fidelidade, eu te apresento neste instante aqueles que perderam um ente querido, como a nossa irmã Mônica, como a nossa irmã Severina e tantos outros irmãos e irmãs, que o Senhor possa acalmar seus corações. Aqueles, meu Deus, que têm lutas de enfermidades terríveis na família. Aquele que tem um parente sofrendo um câncer ou uma outra patologia. Aquela pessoa que tem alguém acamado no hospital ou na sua casa. Eu quero apresentar a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão sedentos da tua presença. São vidas famintas da presença santa. São vidas sedentas, meu Deus, da tua presença gloriosa. Ó Deus bondoso, ó Deus de bondade infinita e gloriosa, não rejeites a nossa humilde oração, o nosso humilde clamor. Recebe a nossa oração, Pai Santo. Recebe o nosso clamor, Pai das luzes. Eu creio no poder da tua palavra. Deus meu, Deus de glória, Deus de maravilha, Deus do impossível. Tua palavra é luz para aquele que crer, é poder para aquele que confia. Toca-nos com labaredas de fogo, Jesus. Toca-nos com brasas vivas, meu Pai. Santíssimo, eu te apresento os casais, marido e esposa que estão em crise, prestes a se divorciarem, a se destruírem. Que tu possas transformar estas vidas, restaurar o amor deste casal. Repreende esse espírito de guerra, de briga, de desordem, meu Pai, no nome vivo de Jesus Cristo. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio na grandeza do teu nome. Nós não sabemos como pedir. Ó Deus, Deus maravilhoso, Deus de glória, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa falar e abençoar grandiosamente, quebrando as cadeias, os ferrolhos, quebrando as coisas terríveis que tanto assolam as pessoas. Eu te apresento esses 450 inscritos do nosso canal. Aqueles que acompanham, mas que ainda não se inscreveram, que eles sejam abençoados, transformados, revestidos do poder de Deus.
Que haja saúde, que haja cura, que haja milagres, que haja prodígios, meu Deus, no nome vivo do Cordeiro Santo. Santíssimo, abre porta para o desempregado, para aquele que não tem aonde buscar, meu Deus, o seu pão. Socorre esta vida, abre porta para este homem, para esta mulher, em nome de Jesus. Porta de emprego que eu estou falando. Santíssimo, olha para a despensa vazia, falta o pão, falta o leite da criança. Socorre este pai de família, esta mamãe. Eu te apresento os adolescentes que estão depressivos, com ansiedade, oprimidos por demônios. Toda a opressão maligna, diabólica contra este homem, contra esta mulher, seja repreendido em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, toda obra satânica contra a vida desta pessoa seja repreendida pelo teu poder e pela a tua graça, Senhor. É o que nós te pedimos aqui no dia de hoje, Pai. Fale conosco, abençoai-nos pelo teu Espírito Santo e fortalecei-nos pelo teu Espírito Santo, quebrando sim as forças contrárias do inimigo. Eu te apresento, Jesus, aqueles que estão nos presídios, aqueles que se encontram, meu Deus, lá numa UTI, com a dona Cida e tantas outras pessoas. Ó Santíssimo, socorre aquele que não tem onde morar, aquele que está desenganado pela medicina. Quero lhe apresentar a obra missionária nos 4 cantos da terra. Levanta uma geração de homens e mulheres compromissados com a tua palavra, com a tua misericórdia, com a tua verdade, meu Deus, em nome do Cordeiro Santo. É o que eu te peço e é o que eu te conclamo no dia de hoje. Enxugue as lágrimas dos que choram, socorre os necessitados, abençoa os necessitados, ó Pai, por tua glória, por tua benignidade, por tua bondade, meu Deus. Nós suplicamos e rendemos louvores a ti, em nome do Senhor Jesus. É o que nós clamamos. Amém e amém, em nome de Jesus.